Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, e refrigera a minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aplauda o Senhor, irmão, por esta palavra. Tem um sentimento, irmão, que é totalmente natural do ser humano, que ele é chamado como medo. Todo ser humano tem medo de algo, de alguém ou de alguma coisa acontecer. Sim ou não? Sim ou não? E o medo, ele só é gerado dentro do nosso coração quando nós entendemos que o objeto do meu medo, ele é superior a mim, às minhas forças ou à minha capacidade. Sim ou não? Só que o medo, muitas das vezes, ele cega a nossa razão. Vou te dar um exemplo. O elefante, ele é um animal gigantesco. Só que, mano, o medo do gigante, do elefante, sabe o que é? Um rato minúsculo. Quem olha de longe percebe, pô, o elefante é muito maior do que um rato. Mas o medo faz com que o elefante entenda que aquele rato, ele é muito maior do que ele. As irmãs sabem disso, quando encontram uma barata, né, Valéria? Principalmente. Quem é maior, a Valéria ou uma barata? Valéria, mas Valéria corre da barata, porque ela entende que a barata vai engolir ela. Sim ou não? Porque o problema não está no objeto do medo, mas está na visão que nós temos de nós mesmos. Lembra dos discípulos? O que trouxe medo dos discípulos quando eles estavam no meio do mar? A tempestade, porque eles entendiam que a tempestade era muito maior e fazia com que ele perdesse as forças. Eles não tinham domínio sobre aquela circunstância. Mas Jesus estava com eles. E o salmista, ele diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, ainda que eu me dê e fique cara a cara com a morte, eu não vou temer. Por que, salmista? Porque você é maior do que a morte? Não, porque tu estás comigo. Porque Deus está conosco, irmão. Não devemos ter medo, não devemos andar preocupados, não devemos andar ansiosos. O que vai acontecer o amanhã parece incerto. Essa circunstância eu não tenho domínio sobre ela, e é bem verdade, tem muita coisa que a gente não tem domínio, mas se Deus está conosco, nós não devemos temer mal algum, porque maior do que a circunstância é o nosso Deus. Talvez olhando para o problema, para a dor, para o sofrimento, parece sim ser maior do que nós e nos gere medo, mas se a gente olhar para o Deus que a gente serve, a gente vai entender que o problema ele é pequeno, que a adversidade ela é pequena, meu Deus, que tudo é pequeno, porque o nosso Deus ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. O Davi ele fala: eu posso ficar cara a cara com a morte. Quem aqui tem medo de morrer, irmão? Ó, povo crente, irmão, ninguém tem medo de morrer aqui. Que benção. Mas tem muitos que quando ouvem falar da morte, começa a suar frio, começa a passar mal, começa a ficar com medo, fala: Deus me livre, nem fala disso. Porque a morte gera medo, a morte gera angústia. Mas o salmista disse: ainda que eu encontre a morte face a face, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou ter medo. Por quê, Davi? Porque você é super-homem? Não, porque Deus está comigo. Não é sobre as nossas forças, é sobre quem está conosco, é sobre o nosso pastor, que não nos deixa faltar nada.
E ele disse no final do salmo: porque ele está comigo, eu habitarei na casa dele por longos dias, farei dele a minha morada, morarei e ficarei nele. E ele diz também no salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É sobre quem mora nele, é sobre quem está com ele. Então eu te convido nesse momento a se colocar de pé para adorar o Senhor, porque não é sobre circunstância, é sobre Ele, é sobre Jesus. Nós não temos muita coisa e nem somos muita coisa, mas temos algo precioso, que é o nosso Jesus que habita dentro de nós. E não importa, irmão, não importa a circunstância, Jesus está conosco no barco. Ele é o nosso bem maior, Ele é o nosso tesouro mais precioso que temos na terra. O ouro vai se passar, as riquezas vão se embora, os carros se envelhecem, as casas precisam de reforma, mas Ele não, Ele é o nosso bem maior que não precisa ser reformado. Ele não se corrompe, Ele é eterno e não nos abandonará no meio da prova, no meio da luta. Ele é o nosso bom pastor. Aplauda ao Senhor com todas as suas forças e mistura com glória a Deus e com aleluia, e vamos adorar o nome dele agora.